Olá pessoal, Pedro aqui novamente e antes de mais nada já vai deixando teu like, eu sei que esse vídeo vai ficar muito bom e que tu vai gostar muito. Você que me acompanha aqui já há um tempo, já é inscrito no canal e você que está chegando agora, se inscreve. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você tem dificuldades com ansiedade? Acha que tem algum tipo de transtorno? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo da ansiedade, que não vai substituir uma sessão de terapia, já adianto, mas vai trazer um entendimento muito bom para você de como acontece a ansiedade ou os sintomas de ansiedade e por que você sofre tanto com ela. Sem perder tempo, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre ansiedade anteriormente. Eu vou deixar nesse card aqui para vocês poderem dar uma olhada. Nesse primeiro vídeo eu falo sobre alguns tipos de ansiedade. Mais especificamente eu falo sobre 7 tipos de ansiedade. Só que nesse vídeo aqui, que vai ser uma espécie de 2.0, eu vou falar sobre o ciclo da ansiedade. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas explica basicamente como acontece todo o processo que faz com que você se prejudique tanto por conta da ansiedade. Então, deixa eu te perguntar, você já deixou de fazer alguma coisa que você queria muito ou que era realmente importante que você fizesse por medo, preocupação ou ansiedade? Você se sentia muito nervoso e por conta disso não conseguiu fazer? Pode ser algo maior, como por exemplo uma viagem de avião que algumas pessoas não fazem por medo do avião cair, ou até mesmo um intercâmbio. Muitas pessoas acabam não fazendo o intercâmbio porque tem medo de não conseguirem se virar naquele país por não saberem o idioma daquele país. Mas pode ser também coisas mais cotidianas, como por exemplo a apresentação de seminário na escola, uma apresentação oral que você tem que fazer no trabalho, ou mesmo um encontro com aquele crush que você conheceu na internet e aí marcou de conhecer pessoalmente, mas você não consegue porque você se sente muito nervoso. Tudo isso pode ser explicado a partir do ciclo da ansiedade e eu vou te explicar cada um dos passos desse ciclo. O primeiro passo é a experimentação, a vivência da ansiedade em si. Como eu já disse no meu vídeo anterior sobre ansiedade, os sintomas de ansiedade, eles chegam quando a gente encara algo como sendo desafiador demais, algo que possivelmente pode trazer algum tipo de dano pra gente, ou pode nos prejudicar nossa saúde, prejudicar nossa vida, prejudicar nossa reputação. E aí, ao sermos confrontados por aquela situação, ao termos que nos deparar com algo que nos trará algum tipo de desconforto emocional ou físico para nós, pelo menos mentalmente falando, a gente começa a experimentar os sintomas físicos da ansiedade, que são sintomas que quem é ansioso raiz sabe muito bem quais são. Desconforto abdominal, você tem borboletas no estômago, sudorese, que é o excesso de suor, o corpo quente, dor de cabeça, coração começa a acelerar muito, a respiração fica prejudicada, fica cansada, enfim, todos esses sintomas que realmente são extremamente desconfortáveis e que todo ansioso conhece bem. Então esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo. Você é apresentado a uma situação ansiogênica, causadora de ansiedade, e ao ser apresentado a essa situação, você fica com um desconforto físico, fisiológico muito grande. E esse desconforto, ele é tão grande que você quer se livrar dele de todo jeito, você quer deixar de sentir essas sensações que você sente quando você está ansioso, o que nos leva ao segundo passo do ciclo da ansiedade. O segundo passo, então, do ciclo da ansiedade se chama a esquiva, ou a evitação comportamental. O que é isso? Bom, eu sou apresentado a uma situação que vai me causar ansiedade, que causa todos esses desconfortos que eu citei no primeiro passo. A partir daí eu quero eliminar esses desconfortos o mais rápido possível. O que eu faço? Eu evito aquela situação, eu fujo, eu corro, eu busco de todas as formas não me sentir ansioso daquela forma, evitando ao máximo aquela situação. Então, por exemplo, o cara que tem medo de sofrer um acidente de avião e acaba não voando. Ou a pessoa que tem medo de ser rejeitada pelo crush, pelo paquera, e acaba não indo ao encontro. Ou a pessoa que tem medo de fazer a apresentação oral e acaba fugindo, dizendo que está muito cansada, que está doente e
queimando o seminário ou mesmo deixando de fazer aquela apresentação. Essa esquiva, ela pode ser tanto comportamental quanto emocional. Quando é uma esquiva comportamental, você faz comportamentos como esses que eu acabei de citar para não ter que se deparar com aquela situação, para fugir mesmo daquela situação, para não ter que lidar com aquele fato em si. Mas também existe a esquiva ou evitação emocional. O que seria isso? Evitação emocional seria, por exemplo, uma pessoa que vai para uma festa, né? E essa pessoa é extremamente tímida, talvez ela tenha até fobia social, lembrando que eu já falei sobre fobia social aqui no canal também. E aí, por conta dessa fobia social dela, ela se sente muito desconfortável e ansiosa com interações sociais. E aí ela é obrigada a ir para uma festa, né? Só que ela começa a beber, porque ela não quer ter que lidar com o desconforto de interagir com as pessoas. Ela tem tanto medo, ela tem tanta preocupação de como as outras pessoas vão enxergá-la e de que possivelmente as outras pessoas vão achá-la desinteressante, que ela acaba simplesmente enchendo a cara na festa. Isso é uma forma de suprimir a ansiedade, é uma forma de suprimir a emoção que ela está sentindo ali naquele momento, porque ela acha que se ela beber e ficar mais extrovertida, né, mais desinibida, ela vai ficar menos ansiosa com aquela situação. Então existem basicamente essas duas formas, a evitação emocional, que eu acabei de citar, e a evitação comportamental, que é fugir mesmo, é evitar aquela situação em si. Esse é o segundo passo do ciclo da ansiedade. E aqui, pessoal, antes de falar sobre o terceiro passo, o terceiro ponto do ciclo da ansiedade, eu acho importante abrir um parênteses para explicar que a evitação ou a esquiva nem sempre é ruim. Às vezes é importante que a gente haja dessa forma. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma trilha, certo? Você gosta de ecoturismo, gosta de natureza e está fazendo uma trilha. E aí, mais ou menos a 10 metros para frente, você vê que tem uma cobra gigantesca. E aí você tem a opção de ir naquele caminho que você está seguindo e você vai se deparar com aquela cobra, ou você tem a opção de desviar o caminho e tentar ir por outro percurso, ou seja, fazer uma esquiva daquela cobra, evitar aquela cobra. Bom, nesse caso específico, é muito bom que você tenha uma evitação, é muito bom que você não siga o percurso natural, se você puder não seguir, porque, obviamente, você pode ter problemas ao se deparar com aquela cobra cara a cara, né? Muito próximo. Da mesma forma, vamos supor que você tem que pegar uma rua esquisita, uma rua estranha, tarde da noite. E aí você tem a opção de desviar desse caminho, de não ir por ali, de pegar uma rua mais movimentada, uma rua mais segura. É benéfico que você evite aquela exposição ao risco que pode te trazer, de fato, danos até mesmo para sua vida, né? Pode até tirar sua vida. O ponto é que essa esquiva e essa evitação, que são padrões naturais do nosso cérebro, ao ter que lidar com situações que são possivelmente danosas, muitas vezes são generalizados para situações neutras ou até mesmo inofensivas, certo? E aí a gente acha muitas vezes que interação social, que apresentação oral, que relacionamentos acabam sendo por si só danosos ou amedrontadores ou possivelmente prejudiciais. E aí a gente acaba evitando essas situações do dia a dia, essas situações cotidianas. Esse é o problema, é quando essa esquiva evitativa se estende para situações que nós precisamos enfrentar de fato. O que nos leva ao terceiro passo do ciclo da ansiedade, que é o alívio imediato da ansiedade quando você foge. Porque o que acontece? A pessoa que tem um medo de interação social, a pessoa que tem um medo de se expor publicamente e ela acaba desviando disso, ela acaba evitando situações que vão fazer com que ela se exponha, acaba tendo um alívio imediato da ansiedade, ela relaxa automaticamente. Ou seja, o cara tem um seminário para apresentar e ele inventa uma desculpa e diz, não vou porque tô doente. Aí a professora diz, tudo bem, a gente vai dar um jeito de você fazer uma reposição. Nesse exato momento a pessoa relaxa. Só que, qual é o grande problema disso?
é que você acaba não tendo uma vida funcional. Por quê? Porque o custo de você sempre estar evitando situações desafiadoras é muito alto. À medida que você fica na sua zona de conforto e não enfrenta situações que te causam ansiedade, mas que você precisa enfrentar, você vai ter cada vez menos funcionalidade, cada vez menos qualidade de vida. E aí você pode desenvolver, inclusive, um transtorno de humor por se achar ineficaz, ineficiente e deslocado socialmente. Já pensou você ter um encontro com a pessoa e você simplesmente não ir porque você tem medo da rejeição? De fato, as pessoas podem não querer se envolver com a gente, mas à medida que você não se arrisca, à medida que você não conhece a pessoa, você pode também estar deixando de desfrutar de um bom relacionamento, entende? Então, por isso, nós precisamos nos arriscar, ainda que as situações gerem uma certa ansiedade pra gente. E o quarto e último passo do ciclo da ansiedade é justamente o crescimento a longo prazo da ansiedade. Por quê? Porque à medida que eu vou deixando de enfrentar os meus medos, deixando de me expor, aquela situação vai se tornando cada vez mais ameaçadora para mim. É mais ou menos assim, aparece uma situação que eu acho que vai ser ameaçadora, eu fujo. Da próxima vez, a sensação de ansiedade que eu vou sentir ao ter que enfrentar uma situação semelhante vai aumentar e não diminuir. Por quê? Porque eu não enfrentei da primeira vez. E o fato de eu não ter enfrentado da primeira vez só gerou mais ansiedade, medos e temores em mim. Então, esse é o quarto e último passo do ciclo da ansiedade e é por isso que se chama ciclo, porque vai se repetindo. Ansiedade, evitação, alívio, aumento da ansiedade, mais ansiedade quando eu tenho que enfrentar uma situação e se torna um looping infinito. Como é que isso pode ser quebrado então, Pedro? Fala pra gente como é que a gente pode deixar pra trás esse ciclo de ansiedade. Bom, a resposta é única. Não existe uma segunda, terceira ou quarta resposta. Você precisa enfrentar seus medos. Você precisa encarar aquela situação específica que tá te deixando extremamente ansioso. E vai ser difícil, vai ser desconfortável. Eu não quero dizer aqui que é fácil, não é fácil. Por isso que existe terapia cognitivo-comportamental, diga-se de passagem. Mas você só consegue vencer o ciclo de ansiedade vencendo aquela situação, ou melhor, enfrentando aquela situação que você acha que é um bicho de 7 cabeças. Porque sabe o que acontece com a gente, pessoal? Eu tenho certeza que tu vai se identificar agora. Às vezes, nós catastrofizamos tanto, eu falo sobre catastrofização, tanto no vídeo sobre distorções cognitivas quanto no vídeo de ansiedade. Às vezes a gente catastrofiza tanto uma situação achando que o pior dos mundos vai acontecer, que a gente vai sair daquela situação detonada, acabado, vai passar uma vergonha muito grande, enfim. E quando a gente enfrenta a situação, a gente percebe que nada disso aconteceu. A gente percebe que esse bicho de 7 cabeças só estava aqui, ó. Era uma imagem mental que a gente criou do evento, da situação, do contexto, que não se concretizou na prática. O grande ponto, a grande vantagem é justamente essa. É você perceber que, não, eu sou capaz de vencer isso aqui. Talvez isso demande muito esforço, muita energia, mas eu vou conseguir vencer isso aqui. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que precisam se expor. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Quando eu comecei esse canal no YouTube, por mais que eu sempre gostei muito de falar, de me expor, eu nunca tive problemas com isso. Mas eu me senti um pouco inseguro, eu fiquei pensando, caramba, e se eu receber hate da galera? E se meus vídeos não ficarem tão bons? E se as pessoas olharem pra mim e pensarem, aquele psicólogo não sabe de nada do que ele tá falando? Então, foi difícil pra mim começar esse canal. E ainda é difícil às vezes, eu não vou mentir pra você. Eu não vou dizer que pra mim é sempre super tranquilo gravar. Não, tem que preparar roteiro, tem que dedicar tempo. A gente às vezes se dedica extremamente para fazer um vídeo excelente e o vídeo não tem o mesmo desempenho que a gente gostaria que tivesse, né? Enfim, mas o ponto é, analisando meus primeiros vídeos e analisando os vídeos de hoje, eu consigo perceber uma evolução. Eu ainda preciso melhorar muito em muitos aspectos, mas eu percebo nitidamente que eu evoluí como comunicador, como youtuber. O ponto é justamente esse. Eu me expus ao risco
E eu fui aprendendo com alguns erros, ainda estou aprendendo e estou me tornando cada vez melhor. Então, se eu tivesse me entregue ao medo de ser julgado, de ser mal avaliado, das pessoas não gostarem do meu trabalho, eu não teria começado esse canal, entende? Então a gente precisa se expor para quebrar esse ciclo de ansiedade e para finalmente perceber, não, velho, essa imagem, essa expectativa ruim que eu tenho sobre essa situação aqui só tá na minha cabeça, não vai acontecer desse jeito. Só que, como eu já disse, não é fácil fazer isso. Muitas pessoas, elas já estão com um padrão comportamental tão enraizado, esse ciclo de ansiedade já é tão antigo na vida delas que elas vão precisar, sim, de uma ajuda profissional. E é por isso que nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, estamos aqui para ajudar vocês que têm esse problema. Muitas vezes é importante que você recorra a um profissional de saúde mental para te ajudar. Por quê? Porque um terapeuta cognitivo-comportamental, ele vai te expor a situações ansiogênicas, ou seja, geradoras de ansiedade, de forma gradual e sistemática. Então, por exemplo, se você tem medo de falar em público, ele não vai te colocar já para falar para uma plateia de 300, 400 pessoas. O correto é que você comece falando para pequenos grupos de 3, 4 pessoas e, paulatinamente, você assuma a responsabilidade de falar para grandes públicos. Existe uma técnica cognitivo-comportamental chamada exposição gradual e existe outra chamada de sensibilização sistemática, que tem basicamente essa ideia de expor o paciente gradualmente e sistematicamente, de forma acompanhada, ao risco, né? Aquilo que ele acha arriscado. Isso se aplica a diversas coisas, a fobias específicas, como fobias a cachorros, a agulhas, a altura, se aplica quase tudo. E aí, por isso, é importante que, às vezes, algumas pessoas procurem esse profissional de saúde mental. Mas, de modo geral, o ciclo de ansiedade acontece dessa forma e não existe uma forma de vencer esse ciclo que não seja enfrentando seus medos. Por isso, caro gafanhoto, se você está entregue ao ciclo de ansiedade, faça o teste. Comece a se arriscar um pouquinho mais e perceba que isso vai ser um divisor de águas para a tua vida. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo de psicologia, terapia cognitivo-comportamental, neurociência, enfim, saúde mental e saúde como um todo, para que você tenha uma vida melhor e também se entenda melhor, assim como as pessoas que estão à sua volta. A gente se vê na semana que vem.